Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. João capítulo de número 6, por gentileza. Evangelho de Jesus escrito por João. O capítulo é o de número 6. Localize comigo a partir do verso de número 1. Seja Deus louvado na noite desse dia. Aleluia. Deus abençoe a vida de todos que aqui estão. A minha palavra neste altar é de gratidão, primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estarmos na sua casa, de estarmos na sua presença e adorando ao nome dele. Agradecer ao pastor Anderson pelo convite, Deus abençoe. Deixar um abraço do meu pastor. Ele virou para mim e falou assim: se você não transmitir, eu vou saber. Deixar um abraço do meu pastor, o pastor Eduardo de Jesus, a quem eu estou debaixo da sua orientação e do seu cuidado. João capítulo de número 6, verso 1, o texto diz assim: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Verso 2, e grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Verso 3, então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. E Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, porém, o que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11, eu encerro a leitura. Então, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Amém. Se assente em nome de Jesus e me empreste a sua atenção. O milagre é familiar a todos. A multiplicação dos pães e dos peixes é um texto citado, é um texto muito utilizado nos nossos cultos, que é o dia que Jesus pega um ambiente improvável, um recurso improvável, e transforma numa grande fonte de milagre a fim de alimentar a multidão que o acompanhava. Embora o texto seja conhecido, milagre muito utilizado, observe que o versículo 1, João começa nos contando uma informação dizendo assim: depois disso, ou depois dessas coisas, Jesus partiu para o outro lado. A ideia de João aqui é nos mostrar que anterior a este milagre, a este episódio, Jesus realizou alguma outra ação. Porém, quando nós analisamos o capítulo de número 5, nós vamos perceber que todas as narrativas contidas no capítulo 5 não estabelecem conexão alguma com o capítulo 6, ou seja, o que está sendo relatado no capítulo de número 5 não tem nada a ver com a sequência que é citada no capítulo 6. E aí o que nós precisamos fazer? Nós precisamos lembrar que esse milagre aqui é um dos poucos que ele é contado pelos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João contam esse mesmo milagre. Marcos, no capítulo de número 6, do versículo 30 ao 44, ele conta esse milagre. Lucas, no seu capítulo de número 9, do verso 10 ao 17, ele fala desse milagre. Mateus, no seu capítulo 14, verso 13 ao 21, ele fala desse milagre. Só que é Mateus que vai dar o desenho mais preciso do que aconteceu nesse dia aqui. Porque João conta a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes, aí depois ele fala de Jesus andando por sobre as águas, e aí ele faz uma citação da mensagem pregada por Jesus, que
que é o texto que o pastor citou aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. A mensagem que ele prega. Porém, Mateus, ele vai pegar esse dia e vai desenhar tudo o que aconteceu nesse dia no capítulo 14. Mateus não começa o capítulo 14 falando sobre a multiplicação. Ele começa o capítulo 14 falando a respeito da morte de João Batista. Aí ele começa a contar como se deu. Aí no versículo 12, ele diz que os discípulos pegaram o corpo de João, sepultaram e foram contar a Jesus o que havia acontecido. O primeiro ponto que nós precisamos analisar é que os discípulos que Mateus está citando não são os 12 seguidores de Jesus. Os discípulos que Mateus está citando aqui são os seguidores de João Batista. Pegaram o corpo dele, sepultaram e foram falar para Jesus. Falar o quê? João morreu. Aí no versículo 13 o texto diz que Jesus, ouvindo essas coisas, ele olhou para os discípulos e disse assim: vamos para um lugar deserto. Então tem dois fatores acontecendo aqui. O primeiro é o retorno dos discípulos da missão que Jesus havia dado para eles. Que missão? Mateus capítulo 10. Jesus um dia olhou para eles e começou a delegar autoridade para eles, dizendo que deu autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, colocarem as mãos sobre os possessos e eles serem livres. Aí Jesus disse assim: ide de aldeia em aldeia, fazendo o quê? Pregando a palavra da autoridade que eu dei para vocês. Então nesse episódio aqui, o que aconteceu que João está contando? Os discípulos voltaram da missão, voltaram das aldeias que Jesus havia apontado, e a notícia da morte de João havia entrado no ambiente. Então Jesus olhou o cenário, olhou tudo, olhou para os discípulos e disse assim: vamos para o outro lado. Entrou no barco e foi. Só que o verso 2, o texto diz que a multidão seguia, o acompanhava. Só que quando eu olho para o ministério de Jesus, eu vejo que essa é uma cena comum. Por exemplo, Lucas capítulo 5, verso 1, o texto diz que a multidão o apertava. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Se você fizer uma análise geral de Marcos capítulo 2, você vai ver que antes de curar o paralítico, antes de dar a palavra de perdoados estão os seus pecados, o texto diz que Jesus estava dentro de uma casa, a multidão se reuniu lá e Jesus ensinava ao povo. Analise Marcos capítulo de número 4 e você vai ver essa cena de novo. Tem uma multidão. E o que Jesus está fazendo? Sentado no barco, ensinando a multidão. Então ter a multidão ao seu lado era comum. Porém, a multidão, pastor, do versículo 2, ela apresenta uma característica diferente. Por quê? Porque em Lucas capítulo 5, a motivação da multidão é ouvir a palavra. Em Marcos capítulo 4, a multidão está sentada ouvindo a palavra. Em Marcos capítulo de número 2, embora tenha cura no ambiente, ele prega a palavra para a multidão. Só que em João capítulo 6, verso 2, o texto está dizendo assim: eles observavam os sinais. Era isso aqui, ó. O povo olhava e dizia assim: pera, ele cura, vamos andar com ele? Ele faz alguma coisa, vamos estar ao lado dele? Gente, nós precisamos lembrar que todo o ambiente que Jesus está é um ambiente de culto, é um ambiente de adoração. E todo o ambiente de culto, Jesus é o centro da adoração no culto. Então o centro do culto não é quem veio pregar, não é quem veio cantar, não, o centro do culto é Ele. Agora olha a multidão, eu estou no ambiente do culto, com o dono do culto, e eu estou observando o que Ele faz. O que o texto está comunicando é quebrar uma narrativa que nós criamos. E qual é a narrativa? Por vezes nós dizemos assim: não venha ao culto por causa do que Ele faz, venha ao culto por causa de quem Ele é. Não é errado falar isso, porém, o que o texto está ensinando é que não tem problema em vir para o culto com expectativa no que ele faz. Eu faço uma pergunta: quem nunca veio para o culto precisando de cura? Quem nunca veio para o culto precisando de porta aberta? Quem nunca veio ao culto precisando de provisão? O problema não é vir ao culto com expectativa no que ele faz. O problema é tornar a expectativa no que ele faz mais potente do que quem ele é.
Como assim? Eu preciso lembrar, ele abre porta, mas ele é maior do que qualquer porta. Ele cura, mas ele é maior do que qualquer cura. O que eu preciso vir para o culto é lembrar que o dia que a minha expectativa não for atendida, o culto não foi ruim, o ambiente não foi ruim, porque não são as minhas expectativas que mandam no culto. Ele abre porta se quiser, ele cura se quiser, ele faz milagre se ele quiser. E se ele não quiser fazer, eu adoro do mesmo jeito, eu glorifico a ele do mesmo jeito, porque ele é o centro do culto. É ele. Então a multidão está lá, do lado dele, olhando o que ele faz. Aí de repente, surgiu um problema. Alguém olhou para Jesus e disse assim: mestre, a multidão tem fome. Certamente é crente nesse ambiente, né? Alguém olhou para ele e disse assim: a multidão tem fome. Problema é que o pão acabou. Aí Jesus se aproximou de um discípulo. Versículo 5, Jesus chegou perto de Filipe, olhou para ele e disse assim: Filipe, onde compraremos pão para esses comerem? Inicialmente parece que Jesus está olhando para Filipe dizendo assim: Filipe, eu não contava com isso. Eu não esperava, não estava na agenda do culto isso acontecer. Só que a pergunta de Jesus não é de alguém que perdeu o controle do ambiente. A pergunta de Jesus é de alguém que oferta uma oportunidade. Que oportunidade que ele está ofertando? Ele está olhando para Filipe dizendo assim: Filipe, na sua mão tem pão? Não tem. No caixa tem dinheiro? Também não tem. Então, Filipe, eu estou te dando a oportunidade de acreditar que eu tenho uma solução. Ainda que você olhe para o ambiente e não veja, porque nem todo dia que Deus trabalhar no ambiente vai ter sinal no ambiente não, gente. Tem alguém que talvez ia para casa triste dizendo: eu não vi sinal de porta aberta, eu não vi sinal de manifestação, eu não vi sinal de Deus operar. É que tem culto que ele trabalha e não dá sinal que está trabalhando, porque eu preciso lembrar que Deus não é refém de sinal para fazer alguma coisa. Eu libero uma palavra sobre a tua vida essa noite, é que ainda que você não esteja vendo nada, Deus ainda tem o controle do ambiente e Ele vai fazer alguma coisa ao seu favor. Porque o que Ele está dando para Filipe é isso, Filipe, é você olhar para o ambiente e não ver nada e continuar acreditando que eu faço alguma coisa. Porque olha o nosso conceito de fé hoje. Eu creio. Por quê? Porque eu vi um sinal, eu vi uma porta, eu vi isso. Isso não é fé, isso é conveniência. Por que eu dou o passo para lá? Porque eu vi que depois do meu passo tem uma porta me esperando. Caminhar por fé é eu olhar para a porta fechada e acreditar que Ele ainda é o Deus da provisão. Caminhar por fé é alguém que por vezes teve diagnóstico médico na mão dizendo assim: última semana, últimos meses, é o último ano de vida, e você acreditar que a última palavra ainda é dele. Eu preciso profetizar para o coração de alguém que você precisa acalmar o teu coração essa noite, porque ainda que você não esteja vendo nada, há um trabalhar do céu ao teu favor, há um trabalhar de Deus ao seu favor essa noite. Aí quando ele perguntou para Filipe, Filipe saiu correndo, começou coisa da humanidade, né? Filipe correu, olhou para um lado, olhou para o outro, pediu emprestado, fez um cálculo. Só que o versículo 6, o texto diz assim: ele fazia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que iria fazer. O problema de ser autossuficiente está aqui, que Jesus está no meu ambiente com a solução que eu preciso. Mas eu tenho a mentalidade de que eu não dependo de ninguém para nada, então eu resolvo tudo do meu jeito. Aí estou correndo para um lado, correndo para o outro, esquecendo que o dono da solução já está no meu ambiente. Porque tem dias que o que eu preciso é olhar para Ele que está no ambiente. Porque quando eu olho para Ele que está no ambiente, eu me lembro que o cenário fugiu do meu controle, mas não fugiu do dele. Fugiu do meu cronograma, mas não fugiu do dele. Eu quero profetizar sobre a tua vida essa noite. Deus já tem uma solução pronta para o teu cenário. Eu libero uma palavra sobre a tua vida aqui essa noite. Fique em paz. Tudo aquilo que você precisa, Jesus já tem preparado para a tua casa. Jesus já tem preparado para a tua família.
família. Eu estou profetizando aqui que haverá sinais e respostas de Deus no teu ambiente. Estou profetizando para alguém que vai dormir uma noite de sono tranquilo. Por quê? Porque talvez a casa fugiu do teu controle, fugiu do teu domínio, mas Jesus te colocou sentado essa noite para te dizer: fique em paz, eu já tenho a solução pronta, eu já sei como livrar a tua casa, eu já sei como mandar o recurso, eu já sei como mandar a provisão. Ele já sabe o que vai fazer no teu cenário. Já está pronto. Já está pronto. Aí Filipe voltou, olhou para ele e disse assim: mestre, 200 dinheiros de pão não seria o suficiente. Quando nós lemos isso aqui, da ótica da nossa cultura, nós pensamos assim: pera, isso é pouco. Sabe o que Filipe está comunicando para Jesus? Ele está dizendo assim: mestre, o cálculo é o seguinte: ainda que colocássemos aqui metade de um ano, salário da metade de um ano trabalhado, não seria o suficiente, porque tem muita gente, o público é muito grande, não dá. Agora, sabe o que me chama a atenção nisso aqui? É que a pergunta foi feita no versículo 5. A pergunta do versículo 5 foi: onde compraremos pão? A resposta deveria ser: mestre, não tem. Ou o lugar que está é muito longe daqui. Se ele responde isso, ele está respondendo a pergunta que foi feita a ele. Agora, quando ele olhou para Jesus e disse assim: 200 dinheiros de pão não seria o suficiente, a resposta dele não se parece com a pergunta que foi feita. Porque a pergunta de Jesus não é: o que está faltando? A pergunta de Jesus não foi: vocês precisam de quanto? A pergunta foi: onde tem um lugar para comprar pão para resolver o problema? Porque o que Filipe precisa aprender e o que nós precisamos aprender, porque eu li esse texto com um senso de crítica e falei: rapaz, Filipe está diante de Jesus e faz isso. Aí Deus falou assim: até parece que você não faz isso todo dia comigo, né? Como assim? Já viu? Tem dias que Deus fala assim: vou realizar grandes coisas na sua vida. Aqui que você fala: não tenho dinheiro, eu não posso, o meu contexto de vida não me permite sonhar com isso. O que eu preciso lembrar é que promessa de Deus não se sustenta naquilo que eu tenho. Promessa que Deus faz se sustenta em quem Deus é. Então vamos para uma palavra bem direta: Deus não precisa do teu dinheiro para cumprir promessa. Deus só precisa que você acredite na direção que Ele está te dando. Porque a dúvida do coração de alguém essa noite é: Deus me prometeu quando a porta estava aberta, e agora que a porta fechou, a palavra continua a mesma. Deus me prometeu quando eu tinha dinheiro, e agora que o dinheiro acabou, a palavra continua a mesma. Eu libero uma palavra profética para o teu coração essa noite: tudo aquilo que Deus falou para você continua de pé, porque é Ele que sustenta a promessa, é Ele que garante a palavra. Deus não precisa de cenário favorável para cumprir aquilo que Ele disse que vai fazer na tua vida. Porque eu preciso lembrar para alguém que dificilmente a promessa de Deus vai se parecer com a realidade que você vive. Como assim? Olha para a história de Abraão. Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, fartei de ti uma grande nação. Deus olhou para ele e deu essa palavra no capítulo 12. Só que quando nós vamos reler o capítulo anterior por completo, tem um versículo que o texto diz assim: e tomou Abraão por mulher Sarai, e essa era estéril. Deus olha para ele e diz assim: você vai ser pai de uma grande nação. Realidade da casa. Na casa não gera. A casa é estéril. O tempo se passou. É uma pergunta óbvia: Abraão foi ou não foi pai de uma grande nação? O que Deus está comunicando com a história de Abraão é que Deus não precisa que o cenário seja favorável para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele falou para você. Então lá vai um conselho: pegue todos os projetos que Deus colocou nas suas mãos e acredite em tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer. Porque ainda que a tua realidade não te permita sonhar com isso, o Deus que te deu a palavra, Ele não é limitado ao teu ambiente, Ele não é limitado ao histórico da tua casa, ao histórico da tua família. Em nome de Jesus, você vai viver tudo aquilo que Deus falou para você. Outro ponto que eu queria observar com você é que eles não tinham dinheiro, eles não tinham recurso. Mas eles estavam debaixo de uma palavra liberada por Jesus. Porque tem dias que para viver milagre, por incrível que pareça, você não precisa de dinheiro.
Tem dias que para viver milagre você só precisa acreditar na direção que Deus está dando para você. Porque quem se submete à direção que Deus dá é alcançado pelas provisões que Ele libera no caminho. Um dia Ele olhou para Elias e disse assim: vai para o ribeiro de Querite, porque eu já ordenei aos corvos, para que te sustentem com pão e carne de dia, pão e carne à noite, e você vai beber do ribeiro. O texto diz assim: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Quando ele pisou no ribeiro, ele tinha corvo trazendo pão e carne de dia, e ele tinha água para beber. Ele tinha corvo trazendo pão e carne à noite, e ele tinha água para beber, porque Elias não tinha recurso, mas ele estava debaixo de uma palavra. Quando você decidir acreditar na direção, Deus vai liberar sobre a tua vida aquilo que a tua mão não alcança. Eu libero uma palavra de profecia para alguém: se você andar na direção que Deus deu para você, Deus vai liberar acesso para você em ambientes que eram improváveis. É alguém olhar para você e dizer assim: está fazendo o que aqui? Você tem dinheiro para isso? Dinheiro eu não tenho, mas o Deus da promessa mandou pisar nesse ambiente. Josué capítulo 1, versículo 3, onde pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu profetizo em nome de Jesus, para quem anda no mapa que Deus estabeleceu, Deus irá abrir os acessos dos ambientes para você. Alguém olhar e dizer: eu não sei o que está acontecendo. Ela pisa e Deus libera, ele chega e Deus concretiza. O que é isso? É alguém que não tem recurso, mas acreditou na direção que foi liberada para ele. Porque viver o sobrenatural de Deus não é para alguém que sentou no culto, olhou aqui essa noite e disse assim: tá difícil. Para quem não tá? Não, a vida está complicada. Diga para mim, a vida de quem que não está complicada? Juan, a minha vida não está complicada. Jesus precisa te arrebatar agora. Por quê? Dificuldade? Está aí para todo mundo. Dia ruim? Está aí para todo mundo. Tem alguém aqui com as mesmas dificuldades ou até piores que as suas, que ao invés de potencializar os problemas à volta, decidiram potencializar a palavra que receberam do céu. Sabe, ao invés Juan, eu me sinto injustiçado pela vida. Tem alguém que veio de um contexto pior que o seu e está rompendo. Tem alguém que veio de um cenário pior que o seu e está rompendo. Por quê? Porque ao invés de olhar para o cenário que não me proporciona mais nada, alguém decidiu pegar a palavra, alguém decidiu pegar a direção, alguém decidiu pegar aquilo que o céu liberou e disse: ó, a minha realidade não pode, mas o Deus que me deu a direção pode. O meu contexto não dá, mas o Deus que me deu a palavra, Ele faz acontecer. Eu sempre falo que, por incrível que pareça, vamos lá, por mais que te pareça estranho isso, gente normal não anda com Deus. Juan, tem que fazer lógica. Não, gente normal não anda com Deus. Qual é a normalidade de pegar 5 pães e 2 peixes e acreditar que dá para alimentar todo mundo? Ou qual a normalidade que tem? Em um dia Moisés está diante do Mar Vermelho, o povo, um povo difícil que Moisés liderava, o povo: e aí Moisés, vamos fazer o quê? Moisés ora a Deus, Deus diz assim: Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Gente, quem é o louco que olhando o mar fechado na sua frente, decide caminhar em direção a ele, acreditando que no passo que eu dou o mar se abre? E não é que o povo andou e o mar se abriu mesmo? Olha a loucura que é andar com Deus. Se você pegar Juízes capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, que é o período de Gideão, Deus olhou para Gideão e disse assim: Gideão, prepara um exército, seleciona homens aí. Aí Gideão vai fazendo a lista. Deus vai olhando para Gideão e diz assim: Gideão, o exército está grande, né? Vai reduzindo. Senhor, eu tenho 32 mil. É muita gente. Vai reduzindo, vai reduzindo, vai reduzindo. Senhor, eu tenho 300. Vai. Gideão olhou e disse assim: não vai. E o resultado? Venceram. Qual é a lógica de andar com Deus? Josué capítulo de número 6, se você pegar o capítulo por completo, Deus olhou para o povo e disse assim: ó, durante 6 dias, vocês vão olhar para a muralha, vai dar uma volta e vai para casa. No segundo dia, dá uma volta, vai para casa. Terceiro dia, dá uma volta e vai para casa. Quando chegar o 7º dia, vocês não vão dar uma volta, vocês vão dar 7 voltas, aí vão tocar buzinas, vão acreditar,
Resultado, muralha caiu. É que quem está esperando o cenário perfeito para viver o sobrenatural, desculpe, não vai viver sobrenatural. Sobrenatural é para alguém que está olhando o cenário do caos, o cenário imperfeito. É Ezequiel 37, ele diz assim: porventura poderão viver esses ossos. Por quê? Porque Ezequiel olhou para o vale e viu ossos secos, mas no mesmo vale, Deus olhou e viu um exército de pé. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus irá te dar capacidade de, no meio do cenário do caos, viver o sobrenatural nele. Juan, alguém disse que não faz sentido, e não é para fazer mesmo não. Juan, alguém disse que é loucura. É loucura para quem não ouviu a instrução que você ouviu. Porque quem está debaixo de uma instrução sabe o porquê está fazendo. Aí o problema é que alguém que não ouve Deus quer opinar na direção que alguém que ouviu Deus. Esse negócio aí, rapaz, culto toda hora, orar toda hora, investir em missões, investir em projetos, acreditar em pessoas. Se você não ouviu a orientação, não questione quem está andando debaixo de uma direção de Deus. Aí Jesus está diante deles. Filipe apresentou esse problema, mas de repente um discípulo gritou assim, a partir do versículo 8 e 9, um discípulo gritou assim: eis aqui um menino, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Alguém pega o texto e diz assim: André foi incrédulo. Só que eu prefiro observar o ato que André faz. Porque os pães que saíram das mãos desse menino foram os que Jesus usou para fazer o milagre. Os peixes que saíram das mãos desse menino foram os que Jesus usou para fazer o milagre. Agora, sabe o que Jesus está ensinando com isso aqui? É que os pães do milagre não vieram de fora. Os peixes do milagre não vieram de fora. Os pães e os peixes do milagre estavam dentro do ambiente. Porque tem dias que eu venho para o culto e estou pedindo: Deus, abre uma porta nova, e o céu te trouxe aqui essa noite para dizer: vamos com a porta que você já tem? Deus, me dá uma ferramenta nova, vamos com a ferramenta que você já tem? Por quê? Porque Deus não começa a virada com o que falta. Deus começa a virada com aquilo que já está na tua mão. Eliseu olhou para a viúva e disse assim: o que tem na sua casa? Eliseu não perguntou o tamanho da dívida. Eliseu não perguntou o que estava faltando. Ele perguntou assim: o que tem lá? Ela disse assim: só tem uma pequena botija. Pronto, a porta de entrada está aí, vai ser com isso. Em nome de Jesus, não abra mão daquilo que o céu colocou na tua mão. Eu sei, parece um recurso pequeno, um sonho pequeno, um projeto pequeno, mas Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: eu vou começar uma virada na tua história com aquilo que já está na tua mão. Eu vou usar o que você tem para mudar a tua história. Você quer ver que Deus gosta de recurso pequeno? Um dia Elias está com seu moço, olhou para ele e disse assim: sobe em direção ao monte, olha na direção do mar e descreve o que você está vendo. Ele subiu 6 vezes e disse assim: Elias, eu não estou vendo nada. Elias disse assim: vai mais uma. Eu tentei me colocar no lugar dele. Imagine a tristeza do menino. Já fui 6 vezes e não vi nada. Vou a 7ª. Quando ele sobe, ele olha para Elias e diz assim: Elias, eu vi uma coisa. Talvez não seja muito animador o que eu vi. Eu vi uma nuvem. Essa nuvem, ela é pequena. É do formato da mão de um homem. Elias cortou a mensagem na hora. Olhou para Acabe e disse assim: aparelha os carros e desce, porque chuva abundante vem. Espera, a nuvem não era pequena? Só que Elias entendeu que o segredo não era o tamanho da nuvem. Elias entendeu que o segredo era quem iria se manifestar através dela. Porque a nuvem era pequena, mas o Deus que iria se manifestar através dela é grande. O projeto na tua mão é pequeno, mas o Deus que vai usar o teu projeto é grande. O sonho na tua mão é pequeno, mas o Deus que vai utilizar o sonho é grande. Não abra mão das ferramentas pequenas que o céu deu para você. Porque é numa ferramenta pequena que ele começa um resultado sobrenatural. Aí os pães foram para as mãos de Jesus. Jesus pegou o povo, colocou todo mundo assentado, arrumou o ambiente. Depois que ele arrumou o ambiente, versículo 11, o texto diz que ele deu graças, partiu, ele deu para os discípulos e os discípulos ao povo. Olha a lógica do texto. Jesus pegou os pães, deu aos discípulos e os discípulos serviram ao povo.
Agora, toda vez que eu leio isso, eu fico questionando o seguinte: será que os discípulos não tinham fome também? Será que eles não tinham vontade de comer o pão também? Tinham. Por quê? Porque estão no mesmo ambiente, estão no mesmo cenário. Só que tem discípulo com o pão na mão, sentindo fome e não está comendo. Está alimentando alguém que tem fome também. Porque o reino de Deus é a única causa que coloca as minhas necessidades de lado, a fim de servir a causa do outro primeiro. Você já teve a impressão que tem dias que Deus usa você em áreas que você precisava de socorro? Você diz assim: eu estou ferido nessa área e Deus me usa aqui. Quantas vezes você sentou para conversar com alguém que está numa situação igual ou pior que a sua, e você deu um conselho e você diz assim: nem eu sabia que eu conseguia produzir tantas palavras positivas assim para a vida de alguém, e esse conselho mudou a vida de alguém? Sabe o que é isso? É que Jesus colocou pão na sua mão e disse assim: ao invés de ficar reclamando que você está ferido nessa área, vai servir dentro dela. Por quê? Porque a ideia de dar pão na mão para servir enquanto eu preciso de cuidado, não é me punir, é que enquanto eu estou no serviço do reino, Deus do reino está cuidando das minhas necessidades. Tem gente aqui que é diferente. Como assim? Para uns, Deus cura usando outras pessoas. Você, Deus te cura enquanto você está no serviço do reino. Já viu? Tem dias que você vem cantar quebrado, mas acaba de cantar, está inteiro de novo. Você vem pregar destruído, mas acaba de pregar, está inteiro de novo. Porque enquanto você está servindo pão para alguém, o céu está dizendo: eu estou cuidando das suas necessidades. É por isso que alguém diz assim: que coisa estranha, ela está mal e vai para a igreja, ele está mal e vai servir na igreja. É que enquanto nós estamos no serviço do reino, o Deus do projeto, o Deus da missão, está cuidando das nossas necessidades. É por isso que o dia que você está mal, você não pode deixar de vir para o culto. Não fui, por quê? Porque estava mal. Fez o quê? Fiquei em casa, trancado. Resolveu? Não. Porque o serviço ao reino ainda cuida das minhas necessidades. Para eu finalizar, o povo se alimentou e foi embora. Nenhum dos evangelistas diz assim: alguém comeu o pão e voltou e disse assim: Jesus, obrigado pelo pão. Nem para reclamar. Ninguém nem para chegar perto de Pedro: ô Pedro, da próxima vez pede para o seu mestre servir um pão melhor. Não, o povo comeu e foi embora. Porque a vida de quem está servindo ao reino com sinceridade passa nessa etapa. Olha só, Juan, eu fiz o meu melhor. Ajudei, recuperei, acreditei. E aí que foram embora e disseram assim: fez porque eu não pedi para fazer nada. Não tem períodos que acontecem isso? E aí alguém diz assim: não vou servir mais. Por quê? Porque abusaram da minha bondade, abusaram do meu serviço. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: quem deu pão para os discípulos foi a multidão que comeu e foi embora, ou foi Jesus? Então a recompensa não tem que vir de quem come daquilo que eu ofereço. A recompensa tem que vir de quem me deu a missão e o propósito. O problema é que nós estamos esperando de homens aquilo que é Jesus que vai fazer na minha vida. Juan, servi e não me reconheceram, faço o quê? Vai servir de novo. Fui bom e falaram mal de mim, faço o quê? Continue sendo bom. Por quê? Por que eu tenho que continuar sendo bom? Porque a missão quem me deu foi Ele. O pão quem me deu foi Ele. Quem não pode falhar comigo é Ele. Falaram mal de mim, mas o pão não sai da minha mão, eu continuo servindo. Juan, falaram mal da igreja que eu estou servindo, faz o quê? Continue servindo, porque o dono da missão é quem te recompensa. O dono da missão é quem te honra. É Ele que vai fazer por você. Prometo que vai ser a única vez, até porque eu já vou encerrar. Olha para essa pessoa aí e fala para ele: não abandone a missão por causa dos ingratos do caminho. Fala bem, sabe por quê? Porque quem te deu a missão não foi esse povo que falou mal de você. Quem te deu a missão não foi quem não reconheceu o que você fez. Quem te deu a missão é o Cristo da igreja, é o Deus da igreja. É Ele que te honra, é Ele que te levanta, é Ele que te recompensa, é Ele que é a tua força. Eu estou profetizando aqui essa noite que há um tempo de honra em Deus guardado para você. Fica de pé comigo, eu quero orar por você.
Semana passada, pastor, uma pessoa me procurou e falou assim: o copeiro da história de José é a pessoa mais ingrata que eu já vi na Bíblia. Eu já sabia a causa, só que eu fiquei curioso. Eu falei, de repente ele me surpreenda com a resposta, mas eu vou fazer a pergunta: por quê? Ele falou assim: José ajuda o camarada e pede uma indicação, e ele não faz. Eu falei, vamos lá. Quem deu o sonho para José? Ele falou assim, Deus. Quem colocou no coração de José o desejo pelo governo, através dos sonhos? Ele falou, Deus. Quem deixou José chegar no Egito? Ele falou assim, Deus. Eu falei, pronto. Então o copeiro não tem que colocar José em lugar nenhum. Quem tem que colocar José na cadeira de governo é quem deu o sonho para José. E outro detalhe, eu falei para ele, vamos lá, quem morreu para o copeiro voltar? Ele falou, padeiro. Eu falei, então qual é a vaga que está aberta em Egito? Ele falou, no Egito. Ele falou assim, a de padeiro. Eu falei, Deus prometeu para José que ele seria padeiro no Egito? Deus prometeu para José que ele ia ocupar aquele cargo? Então o cargo que estava em aberto não se parecia com a promessa que Deus fez para ele. Aí está o nosso problema, é que por querer chegar pelas mãos dos homens, nós estamos aceitando aquilo que não é o que Deus prometeu para a minha vida. Deixa eu te dar um conselho, aguarda mais um pouco, ainda que tenha oportunidades que te pareçam mais rápidas, fique em paz. O Deus que te deu o sonho, o Deus que te deu o projeto, Ele tem a porta certa, a cadeira certa, o ambiente certo. Juan, mas eu tenho a necessidade, faltou alguma coisa até agora? Juan, mas a minha necessidade financeira está gritando. Deus abandonou tua casa até hoje? Deus desamparou a tua família até hoje? Não desamparou. Então aguenta mais um pouco, porque se foi Deus que te deu o sonho, é Ele que vai abrir a porta para você acessar o ambiente que Ele falou com você. Espera o tempo de Deus para não entrar em qualquer porta, espera o tempo de Deus para não assentar em qualquer cadeira. Fica tranquilo, Ele vai fazer na hora certa. Feche os olhos. Feche os olhos.